Irmãos, vamos dar continuidade aqui. No mês de setembro eu não dei aula, né? Aqui não dei o estudo, não entrei de férias, depois teve a Semana do Clamor, voltando agora. É o segundo livro de Crônicas, né? O primeiro foi dado semana passada, eu acabei errando aqui, né? Então, o segundo livro de Crônicas, você pode abrir aí que nós vamos dar passagem em alguns textos aqui deste livro. Sem olhar no celular, Paulo, quantos capítulos? Não, não, é mais. 1 Crônicas 29, e esse? 36, né? Olhou, né? Ele falou que é a idade dele, né? Só se for o contrário, né? Aí, ó. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que nós vamos ver são os personagens principais deste livro, que são aí Salomão, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. O que eles têm em comum? Foram reis, né? São os que são mais destacados aqui dentro deste livro, né? O local principal dos acontecimentos é Jerusalém, né? Existem aí outros locais, mas os relatos principais do livro se dão em Jerusalém. Palavras-chave aí, teocracia por quê? Porque período pré-reis, né? Era Deus que comandava, vamos dizer, né? Não que aqui não comande, né? Mas não existia reis, não existia, né, uma liderança, até que eles pediram lá em 1 Samuel, como nós vimos, alguém para liderar eles. Aí o Senhor transformou a teocracia em monarquia com Saul, e assim começou a vida dos reis. E o templo também, que é a grande questão chave aqui desse livro, né? Que o templo foi edificado por quem? Salomão. Mas começou com Salomão? Começou com Davi. Aonde? Sim, mas em 1 Crônicas, né? 2 Crônicas é continuação, né? Os dois livros eram um livro só, mas por causa da sua extensão, então ele foi dividido aí em dois. Tema de autor, né? Tanto primeira quanto segunda, que era um livro só, não se sabe, né, com 100% de certeza quem era o autor, mas a maioria dos estudiosos diz que o autor era Esdras, né? Os registros escritos que foram preservados por homens dignos de confiança, né? Se nós pegarmos a cronologia, aqui Esdras está lá no final do Antigo Testamento e Crônicas está um pouquinho antes, né? Então Esdras provavelmente, né, pode ser que ele tenha vivido um pouco desse contexto aqui, né? Ou ele escreveu relatos, né, sobre os reis. Versículo-chave, vamos ler juntos? Talvez aí talvez seja o mais conhecido, né? Que é o 7,14. Vamos ler? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez seja o mais conhecido aqui texto deste livro. É embasado aí em reuniões de oração, né, bastante. E 2 Crônicas 15:2, vamos ler também, ó. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Que essa é a grande crônica, né? Crônica em crônicas, né? Do livro. Por quê? Nós vimos aí desde o livro de Gênesis, né, que havia uma relação entre fidelidade e bênção e infidelidade, desobediência e maldição. Então continua essas crônicas aqui falando sobre isso, né? O rei era fiel, bênção. O rei era mau, maldição. E quem sofria com a maldição?
Todo mundo. E quem era privilegiado com a bênção, também todo mundo. Mas isso vinha de responsabilidade do rei, não era responsabilidade do povo. Período de escrita desse livro aqui, desde a morte de Saul até o decreto de Ciro. Então, um período aí de 510 anos, de Samuel até que Crônicas, 1056 a 536 antes de Cristo. Tema, um dos temas principais aqui é a grandeza de Judá. Por quê? Os tradutores gregos da Bíblia referem-se a esses livros como as coisas omitidas, porque fornecem muitas informações que não se encontram no livro dos reis. Nós vamos ver daqui a pouco aqui um paralelo do que tem no livro dos reis em Crônicas, as suas diferenças. No livro dos reis, nós também vemos a história dos reis de Israel, só que numa perspectiva negativa. Foca mais nos reis maus. Crônicas, que Segunda Crônicas já é um pouquinho diferente. O livro de Segunda Crônicas, como eu disse, é uma continuação do livro de Primeira, que era um livro só, e por conta do tamanho do pergaminho para se ler naquela época, foi-se então dividido em dois. Esse segundo livro abrange o mesmo período dos dois livros de reis, porém omitindo a história do reino do norte. Por quê? Omitindo? Que eram reinos divididos, norte e sul. O que causou a divisão do reino do norte e do reino do sul? E a idolatria. Ele começa com o apogeu da nação durante o reinado de Salomão, porque era uma nação próspera. Lembra da rainha de Sabá? Que veio ver o quanto de tesouro, o quanto de riqueza Salomão tinha e ficou espantada que tinha era muita coisa mesmo. E termina com a ruína do povo de Deus no Antigo Testamento, quando foram levados cativos para a Babilônia. Começa com a construção e consagração do templo e termina com a destruição deste. Então tem o seu apogeu de felicidade, de prosperidade, mas também tem ali, termina com desgraça. A primeira parte de 2 Crônicas focaliza o reinado de Salomão e sua principal realização, que foi a edificação do templo em Jerusalém. Davi começou a obra, Davi sonhou com a obra, e aí tem até um paralelo de Davi com Moisés, por causa do tabernáculo. Davi começou ali, juntou todas as especiarias que tinha que juntar, todas as madeiras, e ouro, e isso e aquilo. Só que não era o propósito do Senhor que Davi construísse esse templo. Era o propósito do Senhor que Salomão fizesse isso. E aí Salomão acaba edificando o templo. Nós podemos ver isso no capítulo 3. No primeiro capítulo de 2 Crônicas aqui, Salomão recebe sabedoria. Por que ele recebe? Porque ele pede. Mas o único propósito parece ser construir o templo, que abrange todos os outros capítulos ligados a ele, do 2 ao 8. Depois nós vamos ver ali a divisão de 2 Crônicas. Provavelmente, alguns estudos apontam que Salomão aqui, ele tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos, quando ele pediu sabedoria ao Senhor. Hoje, um jovem desse aí nem imagina fazer uma oração dessa, 14, 15 anos, pedir sabedoria ao Senhor. Quer pedir outra coisa, outras coisas, As outras obras e realizações de Salomão, relatadas no livro dos reis, não foram mencionadas nesse segundo livro aqui. Isso nos leva a concluir que de todas as nossas obras, aqui neste mundo, isso aqui é muito interessante, a gente acha que a nossa obra aí de ajudar as pessoas é a questão que vai nos dar um grande galardão. Mas aqui está nos mostrando o seguinte: somente aquelas obras que estiverem ligadas à edificação da casa de Deus, a saber, a igreja, serão contadas como espiritualmente válidas, lembradas diante do Senhor. É o serviço na casa de Deus, na obra de Deus, para o Senhor. Então, por mais que sejam feitas obras aí, fora, ainda mais as obras dos ímpios, que é trapo de imundícia para o Senhor, aquele crente que serve ao Senhor, serve para a sua casa,
servir para... É por isso que eu disse aqui domingo que a pessoa que não usa a sua profissão, né, para o serviço da igreja, para o serviço da obra do Senhor, ela não entendeu sua profissão. Né? A pessoa é abençoada com ser engenheiro, ser um advogado. Né? A casa de Deus precisa dele. Ele não usa isso para a casa de Deus. Não estou falando que tem que fazer de graça. Estou falando do uso. Falando do uso. Né? Ela não está entendendo a profissão dela. Entre outras profissões que nós temos aí, que a igreja carece de muitas e muitas coisas. Né? A igreja carece de engenheiro para obra, de pedreiro para obra. Né? Se tiver alguma pendência jurídica, a igreja vai carecer de um advogado. Né? Aí eu vou ter que procurar um advogado não crente, né? Ou o advogado seja até crente, mas de uma outra igreja, sendo que tem dentro da igreja advogados para poder ajudar a igreja, né? Entre outras coisas. Né? Não entendeu o propósito da sua profissão e não entendeu o que a palavra de Deus pede para ele aqui. Aqui em Crônicas nós vemos, né, bem nítido isso aqui. Somente aqueles que estiverem ligados à edificação da casa de Deus, a saber, a igreja, as obras deles serão contadas como espiritualmente válidas, lembradas diante do Senhor. Então eu posso servir a quem eu quiser ir, posso fazer obra com quem eu quiser, mas se eu não faço na casa de Deus, não são válidas. Né? É por isso que Davi, pai de Salomão, ele escreve lá no Salmo 26, eu amo, Senhor, a sua casa, o lugar onde a sua glória assiste, né? Ou seja, o lugar onde tu habitas. O templo de Salomão era majestoso, todo revestido de ouro por dentro. Eu estava olhando aqui, estava olhando bem isso aqui, eu incluí isso aqui, o seu custo nos valores de hoje, né, com juros aí, correção monetária e tudo que tem direito, seria de aproximadamente 90 bilhões de dólares. Né? Eu não sei qual que é o prédio mais caro do mundo aí, eu sei qual que é o mais alto, né, que é o lá de Dubai. Né? Mas você vê que aquele prédio lá de Dubai, por exemplo, ele foi feito sem saneamento básico, por exemplo. Então, todos os dias, eu esqueci o nome do prédio, alguma coisa Califa, eu acho. Né? Alguma coisa assim. Todos os dias, pelo menos 10 caminhões se juntam lá nas manhãs para poder tirar os entulhos de esgoto do prédio. Porque na época que foi feito, eles não tinham dinheiro para poder fazer a rede de esgoto. Aí hoje, que tem muito dinheiro, né? Estou falando de Dubai, eles estão com um projeto aí para poder fazer a rede de esgoto sem destruir muito o prédio. Né? Mas imagina que 90 bilhões de dólares. Pega o dólar a 5 conto aí, né? Quanto que dá, Paulão? Bilhões. 450? 450 bilhões de reais. Só o diesel estava bom. A segunda parte de 2 Crônicas é um relato altamente seletivo dos reis de Judá. Por isso que não foca em Jerusalém. Quer falar sobre os reis de Judá. Aliás, o sul, né? Pois após a morte de Salomão, a nação se dividiu, sendo que apenas o reino do sul permaneceu fiel à aliança. Então, durante esse período, Judá teve 19 reis e uma rainha. Me lembro de um aí. Um rei. Um dos reis. Oi? Jeroboão? Mas você não olhou que está aí em destaque aí, né? Tem um monte aí para você falar. Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Ezequias, Josias. Há registrado neste livro aqui 5 avivamentos com quais reis? Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. 4 livramentos sobre Abias contra Jeroboão, que era guerra, o Senhor do livramento. Sobre Asa contra os etíopes, Josafá contra os moabitas. Talvez esse aqui seja o relato mais famoso do livramento, né? Quando Josafá soube que os moabitas, não somente os moabitas, eram 3 povos, e estavam vindo contra Josafá. Né? O que Josafá fez?
né? Exatamente. Chamou o povo, ó, oração, jejum, louvou a Deus. Aí lá no final do capítulo 20, se não me engano, né, diz lá que o Senhor fez com que os povos inimigos lutassem contra eles mesmos, se matassem, né, acabassem uns com os outros, né, e Josafá saiu vencedor da guerra, né. Ezequias contra os assírios, nos quais o sucesso foi atribuído exclusivamente a Deus, que lutava por Judá. Vamos ver só esse capítulo 13, ó. 13, versículo 18. Ó. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. A gente vai ver mais à frente que a confiança aqui é um termo-chave para este livro. O autor, então, deseja mostrar que a condição e o futuro da nação dependia inteiramente da fidelidade do rei ao Senhor, à sua aliança, à linhagem de Davi, a Jerusalém e ao templo. Hoje, com a igreja, não muda. A responsabilidade do avanço da igreja, do trabalho da igreja, é de todos. Mas a responsabilidade maior está com a liderança. Eu já disse com os irmãos que tudo levanta ou cai na igreja de acordo com a liderança. Se nós temos uma liderança omissa, a igreja tende também a ser omissa com as coisas do Senhor. Se nós temos uma liderança responsável e fiel ao Senhor, as coisas também na igreja com o povo, porque reflete. Então, quando o rei, olha aqui, ó, quando o rei se mostrava fiel a estes princípios, Deus abençoava seu reinado com vitória, segurança e prosperidade. Mas quando o rei era infiel, Deus o disciplinava com derrota, enfermidade e adversidade. Qual que é o caso aqui de enfermidade? Que pediu, orou ao Senhor? Ezequias. Porque antes, na enfermidade, ele era o quê? Um rei? Mal. Depois que ele orou, ele começou a mudar a sua vida. O Senhor acrescentou 15 anos à vida dele. Outro exemplo. Não, vamos tirar a dúvida aqui então. Vamos procurar aqui, ó. 29. Fez ele que era reto perante o Senhor. O mal era Manassés. Manassés que converteu-se, depois virou um rei bom. Isso mesmo. Né? Isso, fez 15 anos a mais. Ele está falando dos pais dele, os pais deles que fizeram. E aí se encontra Manassés, que vem da mesma linhagem. Isso mesmo. Sendo o resultado final de toda a sequência dos reinados, o exílio da nação na Babilônia. Em outras palavras, as promessas divinas não haviam falhado, mas sim os governantes e o povo. E a gente gosta, né, de colocar, a gente no geral, né, gosta de colocar a culpa sempre em alguém. Né? É fulano que fez isso, é ciclano que fez isso, nunca é a gente, é Deus que faz isso, né? Mas mostra aqui que o erro era dos governantes e do povo. 3 faltas graves dos reis de Judá suscitaram a ira de Deus. Fala para nós aí, vocês acham que quais são? 3, fala uma pelo menos. 3 faltas graves dos reis de Judá que suscitaram a ira de Deus. Idolatria é uma delas. Vamos ver se acerta mais uma. Mas, o pecado pessoal, que aí pode entrar soberba, né? Pode entrar entre muitas outras coisas, né? A luxúria, que foi uma das coisas que fez com que Salomão, né, caísse, né? A falsa adoração, aí tem a questão da idolatria, e a confiança no homem em vez de Deus.
que também é idolatria. E pode ser, esses pecados aqui, né, foram cometidos e hoje não são cometidos mais? O mesmo pecado dos reis são os nossos. Né? Pecado pessoal, de falsa adoração, de idolatria e confiança no homem em vez de Deus. Refletia no povo. Né? Aqui, ó, como eu falei aqui, as diferenças entre reis e crônicas. Vamos ver aqui, ó. Embora reis e crônicas demonstrem grande similaridade do conteúdo, porque conta a história dos reis, foram escritos sob diferentes pontos de vista. O primeiro, reis, sob o ponto de vista humano. O último, sob o divino. E aqui vem um exemplo. Em 1 Reis 14, 20, relata a morte de Jeroboão. Lá diz que ele descansou com seus pais, ou seja, é um aspecto aqui humano. Já em Crônicas, né, que conta a mesma história, 2 Crônicas 13, 20, relata o mesmo acontecimento, mas o que está escrito lá diz que feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Ou seja, é um ponto divino. Já é a primeira diferença entre reis e crônicas. A linguagem. Reis foram escritos pouco depois do princípio do cativeiro da Babilônia. Crônicas vem depois. Crônicas vem no regresso, na volta. Né? Reis foram compilados por um profeta, Jeremias. Crônicas aqui a gente tem a questão do sacerdotal, que é com Esdras, provavelmente. Né? Grande maioria dos estudiosos aí confirmam que foi Esdras que escreveu. Reis põe em relevo o trono dos reis terrestres. Crônicas vem falar do trono terrestre, que, entre aspas, o templo, por causa da ênfase na construção do templo, que não era para os homens. O templo era para o rei celeste, para o nosso Senhor. Reis tratam de Judá e Israel. Crônicas somente de Judá. Israel sendo mencionado apenas incidentalmente. Reis é um livro político. Crônicas é um livro eclesiástico, sacerdotal. Régio aqui vem de leis, né? Político e régio. Divisões, então, do livro de Crônicas. São aqui 4 divisões no livro. A primeira delas são os 40 anos de reinado de Salomão. Os primeiros 9 capítulos vêm nos mostrar isso. Os primórdios do reinado de Salomão, no capítulo 1. Salomão edificando ao templo, são 5 capítulos para poder falar sobre isso, do 2 ao 7. Salomão em toda a sua glória, né? Como diz lá Jesus, né? Nem Salomão em toda a sua glória. Né? E a morte de Salomão no capítulo de número 9. Segunda parte, a história de Judá até o exílio. Aí a maioria do livro, do capítulo 10 ao 36. Que aí conta a divisão do reino no capítulo 10. Você vem aqui no capítulo 10, por exemplo, né? Você vê que 10 tribos seguem Jeroboão. E quem é o causador da separação? Roboão, né? Filho de Salomão. Aí vem contando a história dos 20 reis de Judá, do 11 ao 36. Né? Vamos ver quanto tempo cada um reinou. Depois vocês vão me falar quem reinou mais e quem reinou menos. Roboão, 17 anos. Abias, 3 anos. Asa, 41 anos. Não é asa de águia não, tá? Josafá, 25. Jeorão, 8 anos. Acasias, 1 ano. Atália, 6 anos, ou Atalia. Joás, 40 anos. Amazias, 29 anos. Uzias, né, que é o Uzias lá de Isaías, capítulo 6, 52 anos. Jotão, 16 anos. Acás, 16 anos. Ezequias, por conta dos 15 anos, reinou 29 anos. Manassés reinou 55 anos. Amon, 2 anos. Josias, 31 anos. Jeoacás, 3 meses, olha aí. Eliaquim ou Joaquim, 11 anos. Joaquim, 3 meses. E Zedequias, 11 anos. Então, quem reinou mais? Manassés, 55 anos. E Jeoacás e Joaquim, né,
compete aqui com 3 meses que reinaram menos. Oi? Pastor, não é na carteira não, né? Quem você escolheria como exemplo de bom rei? Desses aqui. Josias. Né? Josias tem a sua importância por conta da palavra, né? Estava perdida lá e ele acaba trazendo ela à tona. Né? Um pouquinho parecido com o que Lutero fez, né? na Reforma Protestante, né? A palavra estava perdida também dentro da igreja, sem valor algum, por causa da tradição, por causa do Papa, né? Ué, né? E aí vem também e coloca a Bíblia no lugar dela, né? Eu elenco aqui, entre eles, eu gosto muito de Manassés, né? Por conta da história, né? Alguém como nós, maus, né? Se transforma em uma pessoa boa. Talvez seja por conta, né? Eu não nasci na igreja, né? Então tem esse aspecto de transformação, né? Quem nasce na igreja, às vezes não tem assim, não sabe nem dizer quando foi que se converteu, né? Passou desde cedo na igreja, né? Então não se identifica muito com a história de Manassés. Né? Terceira divisão do livro tem aí a ver então com o cativeiro. Aí já lá no capítulo 36, já terminando o livro, né, são aí do 15 ao 21, 6 versículos nos contando sobre isso. Vamos ler aqui, ó. 15. Os cantores, não, 36, não, 35 não. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Tadinho de seu Nelson. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros dos reis e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, olha aí a destruição, e derribaram os muros de Jerusalém, deixou ali sem nada. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então aí já nos mostra o período que eles ficaram cativos, né? 70 anos. Enquanto não teve 70 anos, não houve volta. É a terceira divisão do livro. E a quarta e última divisão é justamente aqui a parte final do livro. O decreto de Ciro, né, que Deus já tinha falado que ia usar ele, né, ia usar o ímpio para a libertação do seu povo, permitindo o retorno a Jerusalém e a edificação do templo. Né? Vamos ler aqui também. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós e de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Então, são as 4 divisões do livro de 2 Crônicas. Né? Algumas aplicações práticas para nós do que 2 Crônicas fala. Que 2 Crônicas fala sobre sabedoria. Foi o que Salomão aprendeu, né? que mais importante ele pôde obter, que era a sabedoria. Muito mais importante do que riquezas, honra ou vitória.
Hoje em dia, nós buscamos mais sabedoria ou riqueza? Né? Nós queremos buscar mais riqueza, né? Honra, vitória. Né? Se a pessoa não for reconhecida, né, ela acaba, né, falando para os outros que não tem valor nenhum, né, entre outras coisas. Bênção. Quando o rei obedece ao Senhor, confiava nele, Deus abençoava e protegia. Isso ainda acontece hoje? Claro, gente. Claro que sim. Quando a gente obedece ao Senhor, Deus, intimidade com Deus, né, vida com Deus, Deus vai nos abençoar. Não que não aconteça coisas ruins com a gente, né? Mas a tendência é que Deus nos abençoe. Oi? Acontece. Né? Castigo. Quando o rei desobedecia ao Senhor e depositava sua confiança em outra coisa, Deus retirava sua bênção. E Deus não é obrigado a andar com a gente quando a gente está fazendo loucura com Ele, não. Né? Claro, da mesma forma que abençoe. É. Tem a questão da aliança davídica, né? A aliança davídica, que foi a promessa feita por Deus a Israel de restaurar um rei, né? Não foi abandonada por causa do exílio, você vê. O povo estava até indo bem. De repente começou, né, a debandar, quando foi ver, estava preso. Né? Mas a promessa de que haveria um rei que não deixaria de reinar, né, estava de pé, mesmo com o povo passando necessidade. É a mesma aliança que nos alcança hoje. Por isso que 1 Crônicas vem nos mostrar, os primeiros 9 capítulos de Crônicas, vem nos mostrar a questão da genealogia. Porque quer chegar justamente na genealogia de Davi, da onde vem Cristo. Em 2 Crônicas, a linhagem de Davi permanece sob a proteção de Deus. Nós vemos isso com Salomão. Né? Salomão deu continuidade à preparação de Davi para a construção do templo. No Novo Testamento, as coisas já mudam. Cristo se compara ao templo. Cristo é o próprio templo. É por isso que ele diz que ia derrubar, né, o templo, mas ele ia ser reconstruído em 3 dias. Estava se falando dele. O templo de Salomão era apenas sombra, olha aí, da figura do verdadeiro templo do Deus vivo, que nós, a igreja, né, a qual foi comprada pelo inestimável valor do precioso sangue do Filho de Deus. É por isso que a igreja ela é importante aos olhos do Senhor. Né? E o livro termina com uma nota de esperança. A mesma esperança que nós temos que ter. Após relatar o cativeiro de Judá, o autor registra o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo a volta dos judeus a Jerusalém para reedificar o templo. Né? Qual que é o decreto que tem para nós hoje? Jesus vai voltar. É o decreto que tem para nós hoje. Né? Nós estamos aqui vivendo em um mundo mau, crentes no mundo mau, peregrinos na linguagem da Bíblia, aguardando a promessa da redenção, né, final em Cristo Jesus. Esse é o nosso motivo de esperança. Né? Israel, lá, o povo parece conosco. Também era o povo peregrino, né, peregrinando por sobre os montes, né, como diz o hino, também na esperança, né, do Salvador. Né? Foram salvos, né, como o Antigo Testamento nos mostra, salvação baseada na promessa. A nossa salvação hoje é baseada em Cristo, né? Mas ela se consuma na promessa de que ele vai voltar. Então, este era o livro aí de 2 Crônicas. Né?